Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa. Massa, gente. Eu acredito que o pessoal deve vem chegando, né, aos poucos, tem um pessoal chegando no trabalho e tal, e também hoje, por ser um dia atípico para a gente ter uma aula, né, é um sábado à noite, mas vamos começando aos poucos, né, também tem o pessoal do YouTube que vai acompanhar, já tem gente falando aqui. Então é isso. Bom, primeiramente, o que eu acho que era interessante, né? A gente fizesse um pouco de uma revisada geral, assim, de alguns aspectos dos últimos 2 dias, né? Que a gente tem. Hoje a gente vai entrar numa questão mais específica da harmonia. Eu vou falar um pouco sobre isso que está aí, tá? Apresentando progressões harmônicas. Eu não fiz um slide hoje, porque a gente vai fazer especificamente análise, né, na prática. Ficou faltando só progressão harmônica para a gente entender um pouquinho, mas basicamente a gente vai para a prática, olhar algumas músicas e tentar entender alguns aspectos. Mas assim, a gente veio desde lá das notas, né, os acidentes, seja sustenido, bemol, etc., né? Passou por escala maior, escala menor, as 3 formas da escala menor. Então, tudo são conteúdos de teoria, né? Viu a questão dos intervalos e tal, principalmente os intervalos que a gente mais vai utilizar nesse início, que é as terças maiores e terças menores, e também a quinta justa, que é um intervalo também que a gente vai falar muito, já falamos, por exemplo, no ciclo de quintas, etc. E aí o que acontece, de modo geral, chegamos ontem falando sobre os acordes, os tipos de acordes, né? Acorde maior, acorde menor, acorde aumentado, acorde diminuto, como é que eles estão organizados, né? E também o campo harmônico, né? Como é que na tonalidade maior o campo harmônico se apresenta, na tonalidade menor o campo harmônico se apresenta. Alguém quer falar, né? Levantou a mão. Não, é porque eu ia perguntar se o senhor já começou a aula para começar a gravar. Beleza. Começando a gravar agora. Valeu, obrigado. Alguém mais levantou? Acho que Lloyd. Beleza, sigamos. Então, falamos sobre os campos harmônicos, né? O campo harmônico sempre vai suscitar um pouco de dúvida, né? Sobre a estrutura, né, do campo harmônico maior e do campo harmônico menor, porque eles têm algumas relações, mas não são iguais, né? Boa noite, pessoal do YouTube aí, Alcilene. Então, assim, uma coisa que a gente precisa sempre ter em mente é assim, como a escala menor ela tem 3 formas, então, teoricamente, nós teríamos muitos acordes possíveis dentro dessa escala menor, mas dentro da história da música, dentro daquilo que se percebeu como mais prático, mais interessante dentro da escala menor, a gente identificar alguns acordes específicos, tá? A maioria ali vindo da escala da forma harmônica, certo? E aí, assim, quais são esses acordes, né? Eu vou até anotar aqui só para lembrar, né, da escala menor, né? É o primeiro grau, que ele vai ser menor, né? O segundo grau, que ele vai ser diminuto, tá? O terceiro grau, que ele vai ser maior, e às vezes, eu vou colocar entre colchete isso, às vezes pode aparecer o terceiro grau aumentado, tá? Esse terceiro grau aumentado não é muito comum, mas às vezes ele ocorre, tá? O quarto grau, que é menor, o quinto grau, que é maior, o sexto grau, que é maior, e aí às vezes pode aparecer o sétimo grau maior, mas o mais comum é o sétimo grau diminuto. Esse seria o campo harmônico dos campos harmônicos da tonalidade menor, né?
Então, no modo menor, esse seria o campo harmônico. A gente tem 2 diminutos, 2 acordes menores, 3 acordes maiores, etc. Você vê que o sétimo grau e... Boa noite! Opa, boa noite. Aí o atraso aí é porque eu estava trabalhando, cheguei agora. Tranquilo, tranquilo. Então, assim, vou até aumentar aqui para ver se... Bom, então assim, eu queria conversar rapidamente sobre esse sétimo grau da tonalidade menor, tá? Que eu acho que é importante. Veja, o sétimo grau, enquanto acorde maior, certo? Esse sétimo grau maior aí, ele está vindo lá da escala natural, certo? Está vindo lá da forma natural. E o diminuto, né, o sétimo grau diminuto, está vindo da harmônica, certo? Da forma harmônica, ok? Ocorre que a nota que simboliza o sétimo grau na natural e o sétimo grau na harmônica são notas diferentes. Não é isso? Vamos lá, vamos lembrar. Em Lá menor, né, a escala de Lá menor natural seria Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Né? Veja que na forma natural, o sétimo grau é a nota Sol, certo? Nota Sol, belezinha. Então, se eu tivesse fazendo aqui a escala de Lá menor, certo? Esse sétimo grau, opa, ele seria o Sol maior, tá? Seria o Sol maior. Até aí, tranquilo? Beleza? Então, o sétimo grau, quando vem lá da escala natural, ele é um acorde maior, tá? Ele tá aí, para a gente entender melhor, ele tá numa distância de um tom da tônica, né? Ó, Sol, Lá, né? Distância de um tom. Beleza. Agora, se for esse sétimo grau diminuto, ele tá vindo da escala harmônica, certo? Da forma harmônica da escala menor. Isso quer dizer o quê? Que a nota da harmônica não é mais Sol, é Sol sustenido, lembram? Porque a harmônica é justamente a alteração no sétimo grau, certo? Então eu não tenho mais o acorde de Sol maior. Eu tenho agora o acorde de Sol sustenido diminuto, tá? Então percebe que o que acontece aqui é que a fundamental do acorde é alterado, certo? Se altera a fundamental do acorde. O sétimo grau maior seria o Sol maior e o sétimo grau diminuto seria o Sol sustenido diminuto, certo? Se eu fosse colocar a tríade desse acorde, então olha as notas desse acorde. Sol, Si, Ré, e aqui seria Sol sustenido, Si, Ré. Se você observar bem aquela questão que a gente falou da formação do acorde em relação à questão das terças maiores e menores, você vai perceber que no acorde Sol maior, de Sol para Si é uma terça maior, de Si para Ré é uma terça menor. Beleza, um acorde maior. No acorde Sol sustenido diminuto, do Sol sustenido para Si, uma terça menor, e do Si para Ré, uma terça menor. Certo? Então, observem bem essa diferença. No acorde que é maior, né, da tonalidade menor, né, o sétimo grau como acorde maior, ele vai aparecer em cima do sétimo grau lá da escala natural, que é um tom abaixo da tônica, certo? Da escala, tônica da escala. Então, nesse caso, é Lá menor, a tônica da escala, né? Lá. Então, um tom abaixo, Sol. Um Sol maior seria o sétimo grau vindo da natural, da forma natural. Se for o sétimo diminuto, ele vem da harmônica, portanto, meio tom abaixo, certo? Sol sustenido, ok? Então, isso é importante. E é importante também porque é o seguinte, existe um nome diferente para esses acordes, certo? O Sol sustenido diminuto, ele vai ser chamado como um acorde dissensível, ou seja, é o acorde montado sobre a sensível da escala, certo? A sensível como sétima nota, sétimo grau.
Só que a sensível, ela tem uma regrinha para ser sensível, né? Que vem lá da escala maior, certo? Para ser sensível, ela tem que estar a meio tom da tônica. Então, o sol sustenido é sensível, certo? Sol sustenido é sensível da tonalidade Lá. Mas a nota Sol, ela não é sensível, tá? A nota Sol é sétimo grau, mas ela não é entendida como uma sensível. Ela está um tom abaixo do Lá, certo? Essa nota é chamada de subtônica, tá? Subtônica, um nome diferente, né, pra gente. Então aqui, ó, seria o acorde de subtônica, tá? E aqui seria o acorde de sensível, tá? Então eles têm usos completamente distintos um dos outros, ok? Alguém quer falar? Professor, não compreendi muito. Professor. Opa, No campo menor harmônico, ele não vai ser assensível? como é? Desculpa. O sol sustenido. No campo harmônico. Não, o sol maior, sol natural. Ele no campo menor harmônico. Não, no campo menor natural. Ele não é o sétimo também? Ele não é sensível também? Ou ele é Não, sensível no campo harmônico menor natural? pronto. Se a gente fosse fazer um campo harmônico menor natural, certo? Porque nesse caso não existe um campo harmônico natural específico, tá? Porque seria o campo harmônico da tonalidade menor, entende? Porque assim, a forma natural, a forma melódica, a forma harmônica é a forma de uma única escala, que é a escala menor, certo? E o campo harmônico é o campo harmônico da escala e não da forma que ela tem, entendeu? Mas se fôssemos construir, e aí é o caso, né? Quando a gente constrói o acorde sobre o sétimo grau da forma natural, a gente não está fazendo um acorde sensível, certo? Certo. Porque essa nota ela não é sensível, ok? Certo. Então, basicamente é o seguinte, gente, para a gente entender melhor. O sétimo grau, na escala menor, na escala maior não tem alteração, né? Na escala maior não altera, é a mesma nota sempre. Agora, na escala menor, ela tem duas possibilidades. Lembra daquela sequência de notas, né, que eu coloquei da escala de Mi menor? O sexto grau pode ser duas notas, o sétimo grau pode ser duas notas. O sétimo grau pode ser duas notas porque vem ou da harmônica ou da melódica, né? Mas a natural tem uma nota, a harmônica melódica tem outra nota. Em Lá menor, por exemplo, a nota vindo da forma natural seria a nota Sol. E a nota vindo da escala harmônica ou melódica é o Sol sustenido, certo? Da forma melódica ou harmônica é o Sol sustenido. Então tem duas notas na escala de Lá menor, Sol e Sol sustenido. Ambas as notas são entendidas como sétimo grau, certo? Porque é Sol. Um sétimo grau natural e um sétimo grau alterado, certo? Sétimo grau natural e o sétimo grau alterado. Beleza. Agora, quando a gente pensa na função dessa nota, certo? Qual é a função que essa nota tem? Aí, por serem notas diferentes, uma é natural e outra sustenida, a função vai ser diferente, tá? O Sol sustenido tem função de sensível, ou seja, está a meio tom do Lá, então, e isso aqui é a função de sensível, tá? E o sétimo grau natural, que é a nota Sol, ela não tem a função de sensível, ela vai ser chamada de subtônica, certo? E aí, quando você monta o acorde, você acaba tendo dois acordes diferentes também. O Sol natural, como um acorde maior, que é o acorde montado em cima da subtônica, que é a nota Sol, e você tem o acorde de Sol sustenido diminuto, que é o acorde que foi construído em cima da sensível, tá? Então são dois acordes que têm funções harmônicas diferentes, tá? Todos dois são sétimos graus, né? Essa é que é a questão. Porque é Sol. Sol é o sétimo grau.
só que um é natural, outro é sustenido, certo? Tudo bem até aí? Professor, Opa, Cássio. é porque eu ainda não estou compreendendo a questão dela ser subtônica e a outro ser sensível. Porque o sensível não é sempre o sétimo grau? Então, não, E Cássio. eu sou o segundo? Então, não, o segundo é supertônica, em outro nome, certo? Se você for lá no slide, eu vou mandar o slide, acho que amanhã, você vai ver que o segundo é supertônico o nome. É a subtônica que vem antes da tônica. Isso, exatamente. Lembra da subdominante e a dominante? Dominante é o quinto grau e subdominante é o quarto grau, né? Vem antes. Aqui é basicamente a mesma coisa, só que qual é a questão aqui que talvez esteja confundindo? É que o sétimo grau, ela só é sensível, o sétimo grau só vai ser sensível se ele estiver meio tom de distância da tônica. Entendeu? Entendi. Sensível Então, é um... meio tom é sensível. Isso, Diferença. exatamente. E um tom é subtônica. É subtônica, exatamente. Entendi. Beleza? Boa noite, galera aí do YouTube. Só tá mandando boa noite lá. Vamos lá, vamos para frente, né? Então, essa questão ela é importante porque é o seguinte: a gente sabe que pode aparecer, tanto no caso em Lá menor, né? Pode aparecer o acorde de Sol maior e o acorde de Sol sustenido diminuto. A questão é que esses acordes, dentro do campo harmônico de Lá menor, eles vão ter funções diferentes, tá? Eles não vão funcionar da mesma forma. E quando eu falo de funções, eu estou falando daquelas funções que a gente já viu ontem, né? Que é a função de tônica, tônica, função de subdominante e função de dominante, tá? E no geral, quais são os acordes que vão nos dar essas funções dentro do campo harmônico da tonalidade menor, por exemplo, tá? A tônica, ela vai ser dado pelo primeiro grau, certo? E pelo sexto grau, tá? A subdominante vai ser dado pelo segundo grau diminuto e pelo quarto grau. Dominante vai ser dado pelo quinto grau e pelo sétimo grau diminuto, tá? Esses são os acordes que melhor representam as funções harmônicas dentro do campo harmônico menor, certo? Dentro do campo harmônico menor. Agora, quando a gente olha para essa sequência de acordes, você vai ver o seguinte, ó. Eu tenho 1, eu tenho 2, mas não tenho 3. Aí eu tenho 4, eu tenho 5, eu tenho 6, eu tenho o sétimo diminuto, mas não tenho o sétimo maior. Então, teoricamente, ficaram de fora o terceiro e o sétimo maior, além do terceiro aumentado que já está ali, né? Aí a pergunta é, bom, então o que é que eu faço com o terceiro e com o sétimo? Eles não têm função, nenhuma dentro do campo harmônico menor. Sim, de certa forma, eles são funções, entre aspas, neutras, certo? Ou seja, eles são funções que vão funcionar ali como conectivos entre as funções principais, mas em alguns contextos, certo? Em alguns contextos específicos, tá? O terceiro grau, e aí para simbolizar esse contexto específico, eu vou botar aqui entre parênteses, o terceiro grau ele pode funcionar como uma tônica, certo? Em um contexto específico. Depois a gente pode estudar como é que ele vai
acontecer, tá? E o sétimo grau maior, o acorde maior, pode funcionar como subdominante, tá? Então, eles são função neutra, mas ao mesmo tempo, ou seja, quando eu digo neutra é porque são acordes conectivos, né? Acordes que conectam funções. Por exemplo, eu estou na tônica e eu quero conectar com a subdominante, eu posso passar ali pelo terceiro grau, né? Eu estou na subdominante, quero conectar com o dominante, entendeu? Então, são acordes que estão ali, entre aspas, coringas, que vão ajudar a conectar funções, tá? Mas eles mesmos, eles não representam completamente, eles não descrevem totalmente uma função específica, como é o caso desses dois acordes que eu coloquei para cada função tônica, subdominante e dominante, tá? Beleza. Agora, em contextos específicos, o 3 ele pode funcionar como tônica e o 7 maior pode funcionar como subdominante. E aqui entra uma questão que é importante a gente saber a diferença entre um acorde de subtônica e um acorde de sensível, né? Porque eles têm funções diferentes. Eles são sétimo graus, os dois. Mas quando ele é um acorde maior, no caso, o sétimo grau subtônica, né, no caso da tonalidade Lá menor, o acorde Sol maior, ele vai funcionar muito mais como subdominante, ou seja, como afastamento da tônica, tá? Enquanto que o sétimo grau diminuto, que seria o acorde formado sobre a sensível da escala, que é Sol sustenido, vindo lá da forma harmônico-melódica, vai ter função de dominante, ou seja, ele vai ter a função de atrair a tônica, de chamar a tônica, entendeu? Então, enquanto um se afasta da tônica, a outra atrai a tônica, certo? Então, por isso é interessante a gente entender essa diferença, ok? Beleza, Robson? Depois tu assiste do YouTube, tá? Beleza, gente? Então, isso aqui, óbvio, né? Talvez ficou alguma dúvida, talvez ficou meio nebuloso, é uma palavra nova, subtônica e tal, sétimo grau, são muitas coisas ao mesmo tempo, mas como a gente vai usar algumas vezes isso, a gente vai estar falando sobre isso algumas vezes, né? A gente espera que isso, com o tempo, vá sendo assimilado, certo? Vá sendo assimilado. Opa, boa noite, Evandro. E aí? Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Me escuta bem? É uma dúvida rápida. Pode dizer. Oi. Pode dizer. No caso da menor, esse sétimo grau, se a gente fosse para fechar em sétimo, ele seria com sétima, né? Eu não tô. No sol, Eu não tô conseguindo ouvir se a gente direito. fosse pensar em tétrade, seria com sétima. Não, tá cortando. Oi, e agora? Tá cortando? Deve ser minha internet, então. Então, vou acompanhando a aula aqui, beleza? Tá, faz o seguinte, escreve no chat do YouTube, se puder, ou aqui mesmo no Moodle, que aí eu leio a dúvida, tá? É mais fácil assim, né? Vamos lá, então olha só. Então isso aqui foi uma questão da escala menor, né, que ocorre. A gente não vai falar ainda sobre a questão das tétrades, né, que eu acho, não sei se isso era a pergunta do Cássio ou do Evandro, mas as tétrades vão alterar algumas coisas em relação à função, tá, gente? Mas depois, mais na frente, eu vou explicar com mais calma essa questão das tétrades. Porque as tétrades, como eles... tá cortando, Evandro. Então, assim, como as tétrades inserem uma dissonância, né? Então, ó, se eu jogar uma sétima em um acorde que está aí, qualquer acorde desse, se eu botar uma sétima, ele vai agregar uma dissonância, né? Lembra aquela história que eu falei, que a tríade é a única estrutura que a gente tem que não tem dissonância ali interna, né? Não tem, porque é o intervalo de quinta justa, ou de quarta justa, ou de terça maior, ou de terça menor e tal.
né? Então a tríade é a estrutura que não vai ter uma dissonância embutida. Qualquer coisa que eu tenha a partir da tríade, eu posso ter uma dissonância. Inclusive o acorde diminuto e o acorde aumentado, por terem, mesmo tendo terças maiores e menores, né, o aumentado 2 terças maiores e o diminuto 2 terças menores, mesmo tendo terças maiores e menores, ainda assim a quinta formada é uma quinta diminuta, porque um é a quinta aumentada e outro é a quinta diminuta. Então, ambos são, quintas dissonantes, né? Porque uma é diminuta e outra é aumentada. Então, a quinta, ela é dissonante, né? Então, quais são os acordes que eles usavam naquela época para não ter nenhum tipo de dissonância? Acorde maior e menor. E por isso que hoje, inclusive, é a grande base da nossa música, né? Se você pegar uma música, sei lá, com 30 acordes, você vai ver que no geral são acordes maiores e menores, a não ser, sei lá, dentro de um estilo específico, né? Um jazz, uma bossa nova, etc, né? Mas se você pega uma música ali, entre aspas, mais comum, né? Mesmo no rock, mesmo no forró, no samba, no sertanejo, etc, você pega aí vários tipos de estilos musicais, você vai ver que a grande maioria dos acordes são acordes maiores e menores, certo? A grande maioria dos acordes são acordes maiores e menores. Tá? Aí você tem várias explicações para isso. Por exemplo, no próprio campo harmônico, né? Se você pega o campo harmônico maior, todos os acordes são maiores e menores, exceto o sétimo, que é diminuto. Então só tem um diminuto, tá? No campo harmônico menor, eu tenho 2 diminutos. Em compensação, o resto todinho é maior ou menor, né? Então, assim, a prevalência de acordes consonantes ainda é maior, tá? Agora, quando eu faço uso das tétrades, quando eu coloco uma sétima em qualquer acorde, eu estou aumentando um grau de dissonância. Agora, se esse grau de dissonância ele altera a função ou não, aí é outra coisa que a gente vai estudar mais na frente, que isso pode acontecer, certo? Eu inserir uma sétima e essa sétima alterar a função do acorde, o acorde passar a ter outra função, tá? Mas mais na frente a gente vai ver isso com mais calma, tá certo? Deixa eu ver aqui que eu acho que o Evandro. Isso, pronto. No caso 5/7, tal. Passa a ser dominante. A gente vai ver isso com mais calma depois, tá, Evandro? Não se preocupa, não. Eu não quero estar adiantando muita coisa, senão pode confundir para quem está ainda tendo alguma dificuldade com questões mais básicas, tá?